Amigos que nos acompanham no programa Apostila, chegamos ao último, terceiro bloco do programa, no qual será formulado aos colegas aqui de estúdio e aos colegas que nos acompanham pela web algumas questões objetivas recentes cobradas em concursos públicos. Para esse fim, os colegas aqui do estúdio terão a oportunidade de responder a cada uma dessas perguntas utilizando-se desse controle eletrônico. Vão apertar aqui uma das opções e, ao final, aquele aluno que obtiver maior número de acertos será premiado com 2 brilhantes obras jurídicas. Vamos dar início, portanto, ao quiz. Primeira pergunta na tela aqui, por favor. Primeira questão. Indique a alternativa incorreta. 1. A interpretação conforme a Constituição, com ou sem redução de texto, proferida pelo STF, tem efeito vinculante e eficácia contra todos. Item 2. Interpretação conforme a Constituição é uma técnica de controle de constitucionalidade que encontra o limite de sua utilização no âmbito das possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação harmônica com a Constituição Federal. Terceiro item, a interpretação conforme a Constituição pressupõe uma Constituição rígida. Quarto item, a técnica de interpretação conforme a Constituição não pode ser utilizada nas ações declaratórias de constitucionalidade. Podem assinalar a resposta. A resposta que deveria ser assinalada, a alternativa incorreta, corresponde ao quarto item. Ou seja, a técnica de interpretação conforme a Constituição pode sim ser utilizada nas ações declaratórias de constitucionalidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, até porque essas ações têm caráter dúplice, têm feição dúplice ou ambivalente, comportando, portanto, a aplicação da técnica da interpretação conforme. Vamos à próxima questão. Utilizado para aferir a legitimidade das restrições de direitos e para dizer do equilíbrio na concessão de poderes, privilégios ou benefícios, essa assertiva refere-se a qual princípio? Vamos lá, primeiro item. O princípio em questão refere-se ao da correção funcional ou máxima efetividade. Segundo item, o princípio em questão refere-se à proporcionalidade e razoabilidade. Terceiro item. O princípio em questão refere-se à unidade, força normativa da Constituição. Último item, o princípio em questão refere-se à eficácia integradora ou interpretação conforme a Constituição. Colegas podem assinalar a resposta correta. A resposta correta desta questão refere-se ao item 2. O enunciado descrito pela questão refere-se ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. Recordem-se que a ideia de razoabilidade gira em torno dos valores do equilíbrio na concessão de poderes, privilégios ou benefícios, a ideia de moderação. Terceira questão, assinale a opção incorreta. Primeiro item, a jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que há hierarquia entre normas constitucionais. Segundo item, havendo confronto entre normas constitucionais originárias, a solução do caso não é encontrada no âmbito do controle de constitucionalidade, mas sim na ponderação de valores. Terceiro item, o princípio da unidade da Constituição prevê que esta deve ser interpretada de forma a se evitarem contradições, antinomias ou antagonismo entre suas normas. Quarto e último item, há 3 peculiaridades formais que tornam as normas constitucionais merecedoras de coordenadas hermenêuticas específicas: supremacia e rigidez constitucional e o caráter político da Constituição. Podem assinalar a resposta incorreta. A resposta incorreta está descrita pelo item 1. A jurisprudência do Supremo
é pacífica no sentido de que há hierarquia entre normas constitucionais? Completamente incorreta este enunciado. A assertiva está totalmente incorreta. Segundo o Supremo, ao contrário. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Questão número 4. Assinale a opção incorreta. Primeiro item. A generalidade, a abstração e a capacidade de expansão dos princípios constitucionais permitem ao intérprete larga discricionariedade, que favorece o subjetivismo voluntarista dos sentimentos pessoais e das conveniências políticas na aplicação das normas constitucionais. Segundo item, entre as modernas formas de interpretação constitucional existentes, destacam-se a inconstitucionalidade circunstancial. Terceiro item, ao exercer o controle concentrado de constitucionalidade, o STF não pode atuar como legislador positivo. Quarto e último item, a chamada interpretação conforme a Constituição somente é viável quando a norma interpretada for polissêmica. Podem assinalar a alternativa incorreta. Meus amigos, a alternativa incorreta é a que corresponde ao item 1. A generalidade, a abstração e a capacidade de expansão dos princípios constitucionais permitem ao intérprete larga discricionariedade? Não. Não há larga discricionariedade que favorece o subjetivismo voluntarista dos sentimentos pessoais e conveniências políticas na aplicação das normas constitucionais? Não. A interpretação das normas e princípios constitucionais deve ser pautada pela força normativa da Constituição. Princípio da força normativa, segundo o qual a norma constitucional deve ser aplicada sempre tendo em vista o bem-estar social, o bem-estar da coletividade, o bem-estar dos destinatários das normas constitucionais. O item 1, portanto, está errado. Vamos à quinta questão. A respeito da hermenêutica constitucional e da eficácia dos direitos sociais, assinale a alternativa correta. Primeiro item, os direitos sociais previstos na Constituição, por estarem submetidos ao princípio da reserva do possível, constituem meras normas programáticas. Segundo item, os direitos sociais consagrados pela Constituição somente obrigam o poder público a atuar positivamente quando este, em sua análise discricionária, julgar favoráveis às condições econômicas e administrativas. Terceira, segundo o entendimento já pacificado pelo STF, os direitos sociais são cláusulas pétreas. Quarto item, segundo a teoria da proibição do retrocesso social, uma vez incorporados ao patrimônio da sociedade, os direitos sociais não podem mais ser restringidos pela legislação infraconstitucional. Podem assinalar a alternativa correta. A alternativa correta está descrita no item 4. Teoria da proibição do retrocesso social, da qual falamos aqui na segunda parte da nossa aula, está relacionada aos direitos sociais já incorporados ao patrimônio da sociedade, consagrados pelas normas constitucionais, e a partir desse momento não poderão mais ser restringidos nem suprimidos pela legislação infraconstitucional. Sexta questão. Assinale a opção incorreta. Primeiro item. O uso de algemas para a condução de pessoas presas é de natureza excepcional, sendo legislado no princípio da razoabilidade. Segundo item. Para os fins de proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio, conceitua-se casa somente como a residência ou habitação com intenção definitiva de moradia, excluindo-se os locais destinados ao exercício de profissão. Terceiro item, para o Supremo Tribunal Federal, decisão proferida em mandado de injunção poderá, desde logo, a regra do caso concreto, afastando as consequências da inércia do legislador.
Quarto item, o princípio da proporcionalidade acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções. Vamos lá, todos podem assinalar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta está descrita pelo item 2. Errado. Pelo princípio da máxima efetividade, adotado pelo Supremo Tribunal Federal, o conceito de inviolabilidade domiciliar também abarca, também alcança os locais destinados ao exercício de profissão e não apenas a casa concebida como residência ou habitação do indivíduo. Sétima questão, indique a alternativa incorreta. Primeiro item, por força do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, o presidente da República não está autorizado a recusar a aplicação a uma lei que considere flagrantemente inconstitucional. Segundo item, a teoria dos limites serve para impor restrições à possibilidade de limitação dos direitos fundamentais. Terceiro item, a retirada de um sócio de determinada sociedade ou determinada empresa, quando motivada pela vontade dos demais, deve ser precedida de ampla defesa, pois os direitos fundamentais não são aplicáveis apenas no âmbito das relações entre o indivíduo e o Estado, mas também nas relações privadas. Quarto item, o STF já expressou o entendimento no sentido de que a prisão civil do depositário infiel foi revogada, tendo em vista a adesão do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica. Vamos lá? A alternativa incorreta está descrita pela assertiva número 1. Segundo o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, o princípio da presunção de constitucionalidade, embora alcance os destinatários das normas infraconstitucionais como um todo, não vincula o chefe do Poder Executivo. Portanto, se o presidente da República, como chefe do Poder Executivo, entende que uma lei é flagrantemente inconstitucional, ele está sim, como chefe de poder de Estado, autorizado a negar a aplicação à lei que considere flagrantemente inconstitucional. Trata-se de uma hipótese de controle político de constitucionalidade exercido pelo presidente da República. Pesquisem o precedente da ADI 221 do Supremo Tribunal Federal. Próxima questão, marque a alternativa incorreta. Primeiro item, os princípios constitucionais podem ser positivados ou não positivados. Constitui princípio constitucional não positivado o da razoabilidade. Segundo item, compete exclusivamente aos poderes legislativo e executivo determinar a implementação de políticas públicas sociais, não podendo o judiciário fazê-lo. Terceiro item, por força do princípio da unidade da Constituição, não há conflito real, mas mero conflito aparente entre normas constitucionais. Quarto item, como consectário do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devem ser evitadas interpretações que restringam ou suprimam o exercício dos direitos fundamentais. Podemos assinalar a alternativa incorreta. Muito bem, a resposta incorreta está descrita pelo item 2. O item 2 afirma que compete exclusivamente aos poderes legislativo e executivo determinar a implementação de políticas públicas sociais, não podendo o judiciário fazê-lo. O judiciário pode, sim, em caráter excepcional, reconheça-se, implementar políticas públicas sociais diante da inércia
diante da flagrante desídia, diante da negligência dos poderes legislativo e executivo, determinando, por exemplo, que o Estado seja obrigado a fornecer medicamentos a um cidadão carente, ou obrigando o Poder Executivo a determinar a internação de um cidadão num leito de UTI às expensas, aos custos do poder público. Próxima questão, analise os itens subsequentes e analise a alternativa falsa. Primeiro item, a utilização aleatória dos termos hermenêutica e interpretação como expressões sinônimas constitui uma inconsistência técnica, já que possuem significado diverso. Segundo item, hermenêutica consiste no conjunto de métodos, sistemas e princípios destinados a promover a apuração do significado das normas jurídicas. Terceiro item, a expressão interpretação designa o exercício e a aplicação prática do conjunto de métodos, sistemas e princípios desenvolvidos pela hermenêutica. Quarto item, o velho adágio latino, segundo o qual in claris cessat interpretatio, continua válido e plenamente aplicável na moderna hermenêutica constitucional. A alternativa falsa está descrita no quarto item. O velho adágio latino, segundo o qual in claris cessa interpretatio, não continua válido nos dias atuais. Pelo contrário, isso porque mesmo as normas jurídicas, mesmo as normas constitucionais, de conteúdo aparentemente claro, não prescindem, não dispensam a atividade de interpretação. Portanto, o velho adágio latino está superado nos dias atuais. Última questão, considerando os estudos sobre a moderna hermenêutica constitucional, assinale a alternativa incorreta. Primeiro item, o Constituinte brasileiro designou o STF, o guardião da Constituição, a quem cabe dar a última palavra no que concerne à interpretação das constituições estaduais. Segundo item, o problema da teoria da interpretação constitui hoje o núcleo central da Constituição. Terceiro item, a interpretação constitucional é uma espécie do gênero interpretação jurídica, razão pela qual os métodos convencionais de interpretação das leis em geral também se aplicam às normas constitucionais. Quarto item, o princípio da razoabilidade se divide em 3 subprincípios ou requisitos: adequação, vedação do excesso e proporcionalidade em sentido estrito. Vamos assinalar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta da nossa última questão está descrita pelo primeiro item. O Constituinte brasileiro designou o STF o guardião da Constituição, até aí correto. Segunda parte está incorreta. A quem cabe dar a última palavra no que concerne à interpretação das constituições estaduais? Em regra, das decisões proferidas pelos tribunais de justiça no controle de constitucionalidade estadual, não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, salvo situações excepcionalíssimas, porque compete ao Tribunal de Justiça do Estado dar a última palavra em matéria de interpretação da Constituição estadual. Muito bem, vamos verificar aqui, já estamos curiosos para saber quem é o ganhador das 2 obras jurídicas que vão ser distribuídas àquele que tiver acertado o maior número de... Vamos verificar, portanto, aqui, fui informado que quem recebeu a maior pontuação foi a nossa aluna Evne. Muito bem, palmas para a nossa aluna Evne, recebeu a maior pontuação e já entrego a ela as nossas obras. Princípios Gerais no Processo do Trabalho, de Cláudia de Abreu Lima Pisco, e Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança. Excelentes obras, parabéns, Evne. Desejo-lhe
almejada, a carreira da magistratura. Logo, logo teremos mais uma brilhante magistrada nos quadros do Poder Judiciário brasileiro. Ok? Nossas colegas aí de Campinas, que nos acompanham pela web, desejo a todas aí também sucesso na carreira escolhida. Quem sabe nos encontremos aí pela frente nas carreiras jurídicas, ok? Parabéns a todas aí. Ok. Obrigada. Muito bem. Dessa forma encerramos o programa Apostila. Analisamos no dia de hoje o tema hermenêutica constitucional, um dos temas mais importantes dos estudos do nosso constitucionalismo atual. Agradeço a todos e os convido a participarem das demais aulas do programa Apostila. Foi uma enorme satisfação. Espero encontrá-los em próximas oportunidades. Muito obrigado e bons estudos a todos.